Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. E nesse vídeo eu vou mostrar esse paquímetro e vou fazer algumas medições com ele, beleza? Se gostarem do vídeo, deixem o seu like. Se ainda não forem inscritos no canal, inscreva-se, pois assim você me ajuda bastante. Esse é um paquímetro analógico universal de 150 milímetros. Ele se divide em algumas partes, que são essas duas aqui, que é chamada de bico. Essas duas de cima, que são chamadas de orelhas. Essa escala aqui do meio é a escala principal ou escala fixa. Essa outra que eu estou empurrando aqui é a escala móvel. Onde está meu dedo aqui nessa peça é o impulsionador, é onde você usa o dedo para movimentar a escala móvel. Esse aqui é um parafuso para travar uma medida. Por exemplo, você quer travar a seguinte medida: 10 milímetros. Aí você não quer perder essa medida, aí você aperta aqui e ele fica travado. Depois é só folgar. A gente tem também essa parte aqui, que é a haste, para fazer medida de profundidade. Aqui atrás a gente tem um ressalto, que é esse espaço daqui para aqui, para fazer medida de ressalto. Essa parte aqui embaixo, onde está esses números aqui do 0 ao 10, é chamada de nônio. Nônio ou vernier, mas o pessoal conhece mais por nônio. Essa parte aqui de cima, desses números de cima aqui, ó, 1, 2, são de polegadas aqui em cima. 0, 4, 8. Nesse momento a gente não vai usar não, que são de polegadas. A gente vai se ater mais por milímetro, que é a escala aqui de baixo, essas duas de baixo, beleza? Essa escala fixa ou escala principal é onde está todos os milímetros inteiros. Veja, a partir do 0, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. O 5 milímetros é um tracinho maior, para diferenciar, para agilizar. Aí depois 6, 7, 8, 9, 10, 10 milímetros. E assim sucessivamente. Aqui 10 milímetros. milímetros. O paquímetro aqui, ele está zerado. Eu quero que vocês se atentem ao zero da escala móvel. O zero com o tracinho. É ele que vai nos guiar para a gente fazer as medidas de milímetro. Quando você desloca a parte móvel, você já está fazendo uma medida. Por exemplo, se eu puxar aqui, prestem atenção no zero do nônio e o tracinho dele. Quando ele se alinha com algum número, com algum tracinho da parte de cima, vai gerar aqui o que? Uma medida. Nesse caso, 10 milímetros. Essa parte fixa é como se fosse uma régua. Só que na régua está em centímetros e no paquímetro são em milímetros, beleza? Veja, o paquímetro aqui ele está zerado. Todas as suas faces estão zeradas. O bico, as orelhas, a haste. Por quê? Ele está zerado, beleza?
Se eu puxar ele só um pouquinho aqui, o zero se alinhou com o primeiro traço, ou seja, eu tenho aqui 1 milímetro. Aí eu boto no próximo. Dois milímetros. E assim em diante. Se eu levar até aqui, ó. Daqui. Vou chegar mais próximo. 5 milímetros. Vamos fazer a contagem. Depois do zero. 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Beleza? A gente sempre vai se guiar pelo zero. O tracinho do zero. Quando ele se ficar junto ao de cima. Que nesse caso aqui. 20 milímetros. Eu vou pegar aqui um parafuso para a gente fazer uma medição. Esse aqui é um parafuso para madeira. Uma dica, quando for medir diâmetro de parafuso, broca, nunca façam assim, desse jeito é errado, sempre façam desse jeito aqui. Vamos ver aqui quantos milímetros tem esse parafuso. Esse parafuso ele tem 6 milímetros. Vamos na contagem. Depois de zero, aí 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, o tracinho maior, 6 milímetros. Aqui. Para eu que estou aqui com o paquímetro na mão ao vivo, eu sei que tem 6 milímetros. Para você que está aí olhando pelo vídeo, pode parecer que seja outro, mas isso é normal. Isso é conhecido como o erro de paralaxe, que é quando uma pessoa que está ao seu lado ou vendo um vídeo, como nesse caso, vê um resultado diferente do seu. Mas nesse caso, quem vai dizer o resultado oficial é quem está com o paquímetro na mão, que nesse caso é 6 milímetros. Vamos ver aqui outra medida. Essa broca. Veja, essa broca ela tem 4 milímetros. 1, 2, 3, 4. Veja, o tracinho do zero se alinhou ao quarto tracinho de cima, que representa 4 milímetros. Nem sempre você vai encontrar 1 milímetro inteiro. Às vezes você vai medir uma peça e ele vai ter 1,5 milímetro, 2 milímetros e 40 centésimos, 3 milímetros e 75 centésimos. Aí aqui no caso, como vamos fazer? Vou dar um exemplo aqui. Aqui a gente sabe que o zero se alinhou com o primeiro tracinho da escala fixa, que representa 1 milímetro. Beleza? Aqui, 1 milímetro. O zero está alinhado. Mas se eu andar um pouquinho com ele e deixar ele aqui no meio, veja, ele saiu de 1 milímetro, mas não chegou em 2 milímetros. Ele está aqui no meio. Vai gerar um número aí, não vai gerar um número inteiro. Vai ser 1 e alguma coisa. 1, alguma coisa. E onde você vai encontrar esse alguma coisa? Você vai encontrar aqui, ó, nessa escala do nônio. O que foi que fizeram? Essa escala do nônio tem 20 divisões, começando aqui depois do zero. Esse primeiro tracinho equivale a 5 centésimos. Esse próximo, 10 centésimos, 15, 20, 25 centésimos, 30 centésimos, 35, 40, 50, até o 10. Fizeram o seguinte. Na escala fixa, que é essa daqui, pegaram o menor valor que é obtido na escala
fixa, que é 1 milímetro. E dividiram esse 1 milímetro em 20 divisões, que são esses 20 tracinhos de baixo. Dividiram 1 por 20, que vai dar 0,05. 0,05 é a resolução mínima desse paquímetro. Todo paquímetro ele tem aqui a resolução. A resolução seria a menor medida que ele pode obter. Nesse caso, esse paquímetro, a menor medida dele é essa aqui, 0,05 centésimos. Tem paquímetros mais precisos do que esse, com uma resolução de 0,02 centésimo. Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou arrastar, prestem atenção no 0 e no tracinho. Eu vou deixar ele aqui, paralelo ao 10, ou seja, 10 milímetros. Mas se eu puxar ele mais um pouco, ele está entre 10 e 11. Vamos ver agora. A gente sabendo que ele está entre 10 e 11, nós vamos olhar aqui embaixo agora, no nônio. Qual desses tracinhos de baixo do nônio, qual é o tracinho aqui de baixo que alinhou com o tracinho aqui de cima? Está 100% alinhado. Veja. O 0 do nônio, esse tracinho aqui, ele passou de 10 milímetros. A gente já sabe que a gente tem 10 milímetros, mas não chegou em 11, beleza? Esse alguma coisa vai estar aqui, na escala do nônio. A gente olhando assim, a gente está vendo aqui mais ou menos 10,5. Tá aqui no meio, né? Aí olhando aqui embaixo, o tracinho que mais se alinhou foi o do número 4. Foi o que se alinhou melhor. Ou seja, essa medida aqui é 10,40 centésimo. Beleza? O 10 da escala fixa. E nós aqui, a gente foi olhando qual desses tracinhos do nônio ficaria retinho com o tracinho de cima. E a gente viu aqui, ó, o 4. Aí, ou seja, tem 10,40 centésimo. 10,40 milímetros. Certo? Eu vou pegar outra peça aqui. Vou pegar essa arruela. Vamos medir ela, para ver quanto é que vai dar. Só lembrando uma coisa, esse paquímetro ele é quadrimensional, ou seja, dá para você fazer 4 tipos diferentes de medida, que são elas: medida externa com os bicos, medidas internas com as orelhas, aqui ó. Depois é só ver o resultado aqui. Com a haste, com essa haste aqui você consegue medir profundidade. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo. E com o ressalto que fica na parte de trás, você mede ressalto. E também vou mostrar na prática, beleza? Vamos ver aqui a medida dessa arruela. Vamos ver aqui, vamos fazer a contagem. O 0 e o tracinho, ele passou do 20, 21, 22, 23, 24, 25. Passou do 26, 27 e 28. Veja que o tracinho do 0 passou do 28 um pouquinho de nada, pouca coisa. Então a gente sabe aqui que tem um número entre 28 e 29. Aqui embaixo, olhando na escala de baixo, vamos ver qual desses tracinhos se alinhou com o de cima. Se alinhou. Deixa eu ver. Pronto. Como eu sei que ele só passou um pouquinho do
28. Só passou um pouco do 28. O resultado vai estar logo aqui na frente. O 5 não é, o 10. Veja direitinho que o 10 está alinhado com o tracinho de cima. A medição aqui vai ser 28 milímetros e 10 centésimos. 28,10. Beleza? Vamos ver aqui a medida interna que a gente consegue obter aqui, ó, com as orelhas. Colocou aqui no meio, certinho. Deu aqui um milímetro inteiro, nesse caso. Veja, o 0 está alinhado com esse tracinho aqui, ó, que representa 18 milímetros. Veja, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que é o tracinho maior, 16, 17, 18. Tá vendo? O 0 e o seu tracinho se alinhou com 18 milímetros. Aqui deu um número inteiro. Beleza? Vamos ver outra aqui. Essa outra arruela. Vamos ver quanto é que deu. Essa aqui deu 20,10 centésimos. Se você observar, o tracinho do 0 passou do 20 um pouco. Coisa pouca. Aí a gente vê aqui na escala do nônio e vê que o 10 se alinhou com o tracinho de cima. Beleza? Então a gente tem aqui 20,10 centésimos. 20,10. Beleza? Eu vou mostrar agora como utilizar o ressalto, essa parte aqui de trás. Eu tenho essa peça aqui, ó. Veja o ressalto que ela tem aqui. O ressalto é essa parte aqui, ó. E essa. Se você for medir ela assim, você pode até chutar, mas não vai achar um valor certo. E nem com as orelhas, se você for medir também, não vai. É por isso que nessa hora a gente usa o ressalto. Você vai encostar uma face aqui e a outra você vai empurrar. E vai gerar aqui a medida. É só olhar aqui em cima que você vai ver. Ele chegou quase em 20. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Veja o 0 da escala móvel, tracinho do 0. Ele passou de 19, tá aqui 19,5. Como ele passou aqui, ó, do 19, mas não chegou no 20, a gente vai procurar aqui qual desses tracinhos está alinhado com os de cima. O tracinho que está alinhado é o 4. Aqui. Então a gente tem aqui 19,40 centésimos. Beleza? E para medir profundidade com a haste, eu vou pegar essa tampa aqui. Você vai colocar assim, até encostar embaixo. Encostou, você vai fazer a leitura. Veja o 0, tracinho do 0. Ele passou do 40, 41, 42, 43. Passou um pouco, mas não chegou no 44. Tá aqui.
Então a medida aqui vai ser 43. Sabemos que passou do 43. E vamos ver desses tracinhos aqui, contando a partir daqui, qual que ficou alinhado. Beleza? Olhando aqui, o que está alinhado é o 35. Aqui. Então a gente tem 43 milímetros e 35 centésimos. Beleza? Então é isso, pessoal. Não é tão difícil usar o paquímetro, não. É só você exercitar. Medir as peças que você vai aprendendo. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham entendido, né? Tentei mostrar da melhor forma como usar ele. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.